Todo bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 19 de octubre del 2021. Mi nombre es Jordi Meléndez. Soy codirector de Factual Distintas Latitudes, una organización mediática dedicada a la creación de redes y encuentros entre medios y periodistas de toda América Latina y el Caribe. Factual tiene tres proyectos principales. Uno de ellos es Distintas Latitudes, una plataforma de publicación digital, la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, y el otro gran proyecto que tenemos es este foro, el Foro LATAM de Medios Digitales y Periodismo, que existe desde 2012. Les agradezco mucho que nos acompañen este día para hablar de los retos de la plataformización de la vida, y cómo esto también se vincula con el periodismo digital. Datos, algoritmos, sesgos, oligopolios, plataformas masivas. Entonces, para ello, nos acompaña desde Brasil Susana Barbosa. Ahora sabremos un poco más de quién es ella. Y desde Ciudad de México también es un gusto que nos acompañe como moderador esta mañana Eric Fernández. Eric Fernández es profesor de la Universidad Iberoamericana y también coordinador de la beca Prende, uno de los espacios más nobles que tiene el periodismo en México para formar a periodistas de todo el país. Entonces, quiero recordarles un poco la dinámica de lo que va a pasar en los siguientes minutos. Susana nos va a dar una presentación, vamos a seguir una presentación de máximo 40 minutos y después tendremos un coloquio, una conversación entre las personas que estemos acá. Quienes gusten dejar preguntas en el chat de Zoom serán bienvenidos a hacerlo para que podamos tener una discusión posterior a la presentación de Susana. Dicho eso, le cedo la palabra a mi querido amigo Eric Fernández. Muchísimas gracias, Jordi. Muchísimas gracias, Susana, por compartir este espacio. Y antes de arrancar esta mesa, pues quisiera destinar unos breves segundos a agradecer a Factual Distintas Latitudes, pues este acompañamiento que han realizado a lo largo ya de una década para los y las periodistas en América Latina y el Caribe. Sin duda, pues yo creo que esta experiencia de vernos a lo largo de estos años, pues no solo consolida redes de amistad, redes de trabajo, sino fundamentalmente estos espacios donde el horizonte compartido por buscar nuevas condiciones y nuevas formas de observar y narrar desde el periodismo, pues se vuelven cada vez una impronta necesaria en toda nuestra región. Jordi, muchísimas felicidades por estos 10 años y comentábamos un poco fuera del aire, pues lo que ha cambiado nuestra realidad, y creo que este acompañamiento que Factual y Distintas Latitudes ha tenido con nosotros y buscar a distintos espacios, organizaciones, universidades, pues nos lleva de la mano en este derrotero común. Y en esta mañana, sin duda también es un gusto y una verdadera alegría compartir y tener la posibilidad de escuchar a nuestra queridísima Susana Barbosa. Ella es profesora permanente del programa de posgrado en comunicación y cultura contemporánea de una de las universidades más importantes en Brasil, que es la Universidad Federal de Bahía, la famosa FACOM, y particularmente dentro de su programa de periodismo. Susana se ha destacado en el estudio, particularmente del periodismo digital, los cambios que ha vivido este entorno mediático y de creación y reflexión sobre las realidades que está aconteciendo. Es una evidente investigadora sobre la realidad contemporánea de Brasil y de toda la región, y desde esta mirada crítica nos va a permitir revisar y registrar en los próximos 40 minutos y en el diálogo que podamos establecer con ella, pues estos grandes derroteros en su plática que tiene que ver fundamentalmente con estas visiones del periodismo digital y los retos de la plataformización de la vida, los algoritmos, los sesgos, los datos, oligopolios que sin duda pues son parte central de nuestra cotidianidad. Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros, en verdad es un honor. Seja bienvenida a este espacio que es tu espacio, y en nombre de la Universidad Iberoamericana, y ahora me sumo a Distintas Latitudes Factual, pues en darte la más cordial bienvenida a este espacio.
Adelante. Bueno, muchísimas gracias por esta recepción tan calorosa y quiero desde Salvador de Bahía agradecer a Jordi y a todos del equipo de Distintas Latitudes que organiza este fórum. A Eric, bueno, muchísimo placer, encantada de conocerlo a todos y poder hablar nesta manhã. Para nosotros en Brasil ya tarde, pero creo que tendremos una excelente oportunidad de ampliar y estrechar al mismo tiempo estas relaciones y estas puentes entre Brasil y México. En especial, hablo desde mi grupo de investigación, que é o grupo de pesquisa em periodismo online de la Universidad Federal de Bahía, Facultad de Comunicación. Bueno, yo hoy voy a hablar un poco de esto que Eric ha presentado un poco. Creo que Jordi puede empezar la presentación. Este tema de la plataformización, y que, bueno, es un neologismo, pero todos nós en el mundo estamos viviendo exatamente esta plataformização que aqui llamo de la vida. Porque, claro, aqui vou falar um pouco de lo que é a plataformização da sociedade e especialmente a plataformização do periodismo. Isto é parte já de uma investigação que empeço e que hará parte de pós-doutorado que haré proximamente. Neste momento, sou diretora da Faculdade de Comunicação e então estou quase ao fim desta gestão e vou começar uma nova etapa de investigação. E este tema da plataformização é o que segue desde o ano passado, tomando minha atenção, e também com estes temas que são parte de investigações de doutorandos, estudantes de maestria, que são orientandos meus no grupo de pesquisa em periodismo online, o GEHOL. Por favor, Jordi. Bueno, temos contexto atual, isto é importante que tenhamos em consideração. É sistema híbrido de medios e o que significa, ¿sí? Não temos mais ecossistema apenas com medios que são da chamada legacy media ou mainstream media. Temos medios que são distintos em sua totalidade, em sua conectividade e quanto a los recursos de processamento, ou seja, tanto las grandes marcas, las marcas de referência, como também os nativos digitais, aqueles meios que são mais de periodismo de ativismo também, que formam parte deste grande sistema híbrido de mídias, ou alguns autores vão chamar de manifold media. E neste contexto atual, o que nos importa também, por favor, a próxima, é que temos para o periodismo cenário, contexto que é de múltiplas crises, ¿sí? E, bueno, temos a crise econômica, uma crise de credibilidade e também de valoração do periodismo. Temos que ter em conta, pois, claro, a crise econômica é uma crise cíclica e contínua, podemos dizer assim, no periodismo em muitas décadas, pero por os últimos anos tem sido muito mais contínua e neste momento temos fortemente isso daquilo que demanda a sustentabilidade de los modelos de negócios para as empresas de periodismo, as empresas, tanto as que hasta pouco tempo ou algumas décadas tinham este poder muito mais mandatório neste cenário de los medios. E esta crise econômica muito tem que ver,
justamente com as plataformas, e já veremos logo mais. E quando falamos de credibilidade, todos nós outros que somos periodistas, bueno, eu sou periodista, he trabalhado muitos anos como periodista em periódicos de Salvador e também em sítios, médios nativos digitais, e depois disso é que he retornado à la universidade para fazer a maestria e depois o doutorado, e bueno, não he podido volver a desempenhar função como repórter, pero sigo acompanhando muito de cerca esta realidade por conta da investigação, da enseñança. E esta crise de credibilidade temos em todo o mundo, sim? E se miramos pouco o cenário na América Latina, e, bueno, falando de Brasil, temos isto muito fortemente nos últimos anos, e especialmente desde 2018, pero com a pandemia, algumas pesquisas han mostrado uma subida desta credibilidade. A população e algumas partes dos setores da sociedade han entendido que a informação profissional de qualidade es que, de hecho, tenía el poder de informar por cuenta de una crisis sanitaria que ha sido también una crisis comunicativa, ¿sí? Y cuando hablamos de la valoración para el periodismo, tenemos también algunas investigaciones que son de la academia y de algunos académicos por el mundo afuera, que mostram, comprovam que as pessoas não querem ler notícias. Temos movimento muito forte que é do avoid news, e isso, com a pandemia, também ha tenido crescimento, porque as pessoas não estavam agotadas de notícias que consideram negativas e que consideram que o periodismo lo hace muito mais llegar notícias que são negativas. Pero para hacer frente a isso, claro, temos também uma realidade que se busca de periodismo de soluções, sim? E esta crise de valoração aqui deixou uma indicação, por exemplo, há estudo que ha sido publicado em livro bem recente por professor e investigador Pablo Boltkowski, que é argentino que vive em Estados Unidos há quase 30 anos, e em seu novo livro, lá, que se chama Abundance, que é justamente sobre a abundância de informações, dos resultados deste estudo que foi feito em Argentina, e no contexto da Argentina, mostra justamente que há uma riqueza de ficções e uma pobreza de hechos, porque as pessoas preferem ver e têm muito mais tempo que ficam para consumir conteúdos de entretenimento e não de periodismo. Não informativos, ¿sí? Por favor. Bueno, y entonces con el periodismo digital, lo que tenemos. Ayer, en la conferencia de Salaverría, que he asistido también, algunas cuestiones hablaban de cómo, de este periodismo digital, que aún empregamos esta terminología, ¿no? Que es casi, y yo estoy de acuerdo con Salaverría, que es una tautología, porque de hecho, de adviento, en los años 90, ha pasado a una referencia. Y tenemos una prevalencia, efectivamente, del digital. No hay manera de se hacer periodismo hoy por hoy sin las tecnologías, los recursos, las herramientas digitales. Por lo tanto, lo que va a ser diferente é a maneira que este periodismo, como vai circular,
com que formato, por que plataformas, e aqui plataformas no sentido de se impresso, se uma revista, um periódico, ou por la web, ou por aplicativos em smartphones, etc. Já falaremos mais. Neste caso, por favor, Jordi, esta é uma linha de tempo que podemos enmarcar, claro, 94, 95 como os primeiros sítios de periodismo com a etapa da web comercial, sim? E desde 2000, 2010, bueno, temos tido uma avaliação efetiva hasta agora, nesta década que já contamos quarto de ciclo para esta modalidade de periodismo digital. Pero não é apenas uma prática, por favor, esta próxima lâmina. Temos, então, desde allá, anos 90, um fenômeno embrionário e que nos ha também dado como uma inovação social, uma nova disciplina, e que hoje é a essência das práticas periodísticas, sim? Nova disciplina aqui compreendendo, claro, temos em la enseñanza, isto é impacto grande, e também naquilo que importa para a academia no sentido da investigação, sim? Nesse caso, por favor, a próxima. Temos como uma disciplina acadêmica emergente tipo de prática periodística, campo de investigação interdisciplinário, que é muito destacado, este conceito que é multifacético, como o próprio Salaverria lo define, e que isto todo é parte de uma inovação social. Estamos sempre muito mais acostumados a falar de inovação, remetendo isto ao significado da tecnologia, e principalmente quanto ao despeito do periodismo, o periodismo digital. Pero nós sabemos todos que fazer periodismo desde sempre implica o uso de tecnologias. Claro que ao longo dos ciclos cambiado muitíssimo, e o digital ha cambiado completamente. E este estado de coisas, claro, que genera, quando falamos de inovação social, também aquilo que diz respeito à cultura profissional dos periodistas, que ao longo de los anos, todos estes anos, viene tendo que fazer frente a uma demanda por atualização profissional para que puedan, então, exercer sua profissão, suas carreiras. Por favor. E, por outra parte, quando falamos de investigação nesta área, temos alguns autores que vão conceituar a partir de lo que entendem como epistemologias do periodismo digital, compreendendo isto como uma gama diferente de formas de conhecimento, de práticas de produção e justificações para as afirmações de conhecimento em periodismo digital. E isto tanto estudos teóricos como aqueles estudos que são mais empíricos, certo? Que é, por exemplo, o que nós hacemos, e hacemos já desde algum tempo, em caso do GEHOL, que é grupo de investigação criado em los anos 90, 97, oficialmente, sim? Temos já bom tempo fazendo investigações e, por lo tanto, conhecemos muito desta avaliação do periodismo digital, tanto em no que diz respeito à prática, como da investigação. Por favor. Seguimos. Então, esses conceitos aqui, falando de periodismo digital, teremos sempre esta situação de que, depois de 25 anos, seguimos, né? E por mais que muitos investigadores, nós
intentamos falar de periodismo, este digital ainda sigue sendo uma denominação corrente, claro, para marcar a especificidade de uma modalidade, de uma prática, de uma disciplina deste campo ou subcampo de investigação. Os outros conceitos que vamos ver aqui um pouco sobre a plataformização da sociedade, como he dicho no princípio, e de plataformização do periodismo. Então, vamos seguindo. O periodismo digital, Salaverry aí neste artigo, que é um artigo de revisão, habla de que inclui todas as formas de periodismo, não só as relacionadas com as redes interativas, e ciberperiodismo como uma produção de meios de comunicação nesse ciberespaço. Pero é uma questão, aún necessitamos mesmo do digital para tratar desta modalidade? Estamos falando de periodismo, e é por isso, por esta razão, por favor, a próxima, que esta é uma definição, algo que a Barbie Selzer trabalha, que é uma acadêmica dos Estados Unidos, que considera o periodismo digital como o último de los muitos canais a lo largo do tempo que nos han permitido imaginar conexões óptimas entre o periodismo e suas audiências. Miren, este é destacado as audiências, e porque isso é importante, mas um pouco à frente, quando eu vou falar mais disso. Por favor, em minhas investigações ao longo do tempo, eu he trabalhado muito com este paradigma que é definido como um periodismo em base de dados. E por que isso? Porque desde os 2004, 2005, tivemos um cambio na maneira em como os sítios periodísticos passaram a ser estruturados e dependentes das bases de dados para tornar-se, então, mais dinâmico, com todo o que isto acarretou de linguagens e novos formatos para trabalhar os conteúdos periodísticos. E depois tivemos, então, uma intensificação multiplataforma da maneira de como se produzia, distribuía, circulava e recirculava a informação periodística. Isto no que classifico como um contínuo multimídia, que integrando todas as possibilidades para uma empresa periodística que já tinha o periódico impresso, sim, ou lá na cadena de televisão ou de rádio. Este fenômeno da convergência periodística que hasta hoje tem que muitíssimas consequências para o periodismo, muitas buenas, efetivamente, porque ha afetado todos os processos editoriais, de los perfis profissionais, principalmente, e naquilo que chega ao público, que é a razão de ser do periodismo, sim? E neste processo, ao longo ao passo do tempo, né, temos esta smartphone, o telefone móvel, como este metadispositivos, através do qual se consome hoje muitíssimo mais informação do que por qualquer outro seja televisão, seja periódico impresso, as revistas, sim? E para ter em conta, por exemplo, em Brasil, nós atualmente somos mais de 213 milhões de habitantes e temos 242 milhões de teléfonos móveis. Hoje, em Brasil, se comercializam muito mais smartphones do que aparelhos de TV, de televisão, e isso é uma forma muito contemporânea e atual. As pessoas estão conectadas todo o tempo em la mobilidade. E, neste sentido, por isso, que penso que esta categoria de medialidade, que trabalha os fluxos horizontais,
horizontales tiene mucho más que ver con esta forma actual de se hacer periodismo en la ambiência digital, en las redes digitales, do que uma noção que colocava uma certa oposição entre médios, sendo de abaixo de uma mesma marca periodística, de uma marca de comunicação. Claro que os nativos digitais já operam com outras noções, sim? Por favor. E aí, então, chegamos à plataformização, para abordarmos um pouco mais este cenário, este marco, que é um processo e poderíamos dizer um emblema de nossa sociedade atual, e que traz para o periodismo muitíssimas consequências, muitos fatores que podem ser tomados como positivos, outros negativos e outros que demandam muitíssimos e que são retos efetivamente para o periodismo neste contexto. ¿Sí? Bueno, la plataformización, como ha dicho, puede ser un neologismo, pero hay muchos autores trabajando desde una perspectiva de los estudos culturales, por ejemplo, ou mesmo em la educação, em la economia, em el periodismo, em las questões del trabalho, porque ha afetado nossas vidas. No, todos nós estamos envolvidos por estas plataformas, sim? E aí já vamos a ver melhor, por favor, Jordi. Bueno, estes autores, a José Van Dyck, Powell e De Waal, tiene un libro que se llama, la Platform Society, en que ellos han definido mucho de este contexto, que considera entonces la plataformización una forma en que los sectores sociales enteros están se transformando como resultado de un mutuo modelo. Esta criação de valor público sobre o bem comum a menudo se confunde com a criação de valor econômico que serve a uma fusão indefinida de interesses públicos e privados. Bueno, as dinâmicas da plataformização afetam as dimensões institucionais, da dimensão cultural, das práticas culturais e que ao mesmo tempo são afetadas entre si, ¿sí? Por favor. E neste caso, porque os serviços, com a plataformização, temos todos os serviços basados em um modelo de plataforma que passa a adquirir características de infraestrutura, mientras que novas infraestruturas sociais e preexistentes começam a construir-se e reorganizar-se na lógica das plataformas. Bueno, as lógicas que temos hoje no mundo do trabalho, o fenômeno de uberização do trabalho, sim, vem daí, tem que ver muito daí, lo que chamamos de o capitalismo de dados e a dataficação da sociedade. Pero um pouco mais, por favor. Temos a estas plataformas que são chamadas de plataformas de infraestrutura, que estão na base de todo passa a ser hecho com esta infraestrutura tecnológica, que, bueno, vão deter estes oligopólios tecnológicos mundiais, e as outras plataformas que são plataformas setoriais, que são conectoras e complementadoras. Por exemplo, agora nós estamos aqui hablando, nos conhecendo, charlando por uma plataforma, a Zoom. E com a pandemia, todo do que envolve a execução do trabalho, tanto para nós na academia, para os periodistas em suas redações, passaram a ser redações em suas casas, ou seja, redações distribuídas, que também han passado por este processo de trabalho através de plataformas, sim?
Entonces, estas plataformas de infraestructuras y las sectoriales interconectan distintos lados, distintos actores, instituciones públicas, privadas, empresarios y las personas. Por favor. Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos de la plataformización? Tenemos, por un lado, la dataficación, que es una nueva configuración material, efectivamente, la algoritmización, todo lo que tenemos con esta lógica algorítmica, y con esto todo uso de inteligências artificiales, y hablo en el plural porque son muchas. E com isso temos também a mercantilização de los dados, porque todos nós somos dados, produzimos dados a todo momento. E a partir desses dados é que estas empresas de plataformas vão a trabalhar e claro, toda a economia e este capitalismo de dados que passa, que temos como também dos fatores emblemáticos deste nosso contexto. Por favor. Aqui esta imagem, por exemplo, do sítio Data Never Sleeps, mostra como em cada uma das plataformas a quantidade de dados por minuto em um dia. É isto que é o motor. Há quem chame os dados como o novo petróleo. Não sei se lo conhecem, certamente conhecem ao Rosenthal Calmon Alves, de Knight Center. E Rosenthal ha participado em agosto último com nós outros de Rehol, de uma sessão de nosso projeto Reholcast, que são charlas digitais, e Rosenthal falava muito disso, né? Como os dados se han transformado, algo que ninguém ha previsto, e especialmente como isto cambiaria em muito a maneira que o periodismo e as empresas de periodismo se iam passar a trabalhar, e num contexto em que para o periodismo é muitíssimo difícil, sim, porque como fazer frente a toda uma força e uma estrutura tecnológica que detém estas plataformas, em empresas periodísticas que lo máximo talvez que han investido em quanto a recursos de tecnologia são com seus sistemas publicadores e maneiras de integração em las redações para uso de sistemas editoriais para publicação de seu sítio web e depois em outras plataformas. Isto é claro que necessita de muitas inversões, algo que é problema crônico para o periodismo, que é como ter financiação para tudo isso. E, claro, para que tenham buenos profissionais fazendo periodismo, que isto, claro, é dinheiro, muito dinheiro, um custo muito alto, sim? Por favor. Quanto à plataformização do periodismo, claro, é um processo que resulta desta interação entre plataformas, organizações de verificação de hechos, agências de fact-checking e notícias, anunciantes e milhões de usuários. Está anclado em grande rede de atores e associações que não se podem pensar por separado. Por favor. La próxima. E claro que neste processo teremos algumas consequências para o periodismo, uma delas é a desagregação das notícias. O que significa? Cada história individual se converte em um produto separado que se deixa desnudo no mercado e que vive ou morre por seus próprios méritos. Que é isso? Se miramos, por exemplo, um periódico, o periódico é um agregado de informações
que passa por todos os critérios de apuração, de edição, de verificação em las rutinas de uma redação, e que se oferta isto a profissionais fazendo este produto, que oferta agregadamente, sim? Pero agora não mais. E, claro, temos os sítios web, pero muitas pesquisas, investigações han mostrado que as pessoas não vão às cabeceiras de los sítios, por exemplo. Consumem informação por redes sociais, por lo que compartem seus amigos em suas redes personais, e sabemos que os algoritmos destas redes sociais nos mostram aquilo que seus algoritmos nos querem mostrar. Isto que nos põe em bolhas, sim? E, por outra parte, este outro fator, que é outra consequência, esta reagrupação, reagrupamento destas informações, do conteúdo informativo, das audiências e da publicidade, que também são as plataformas que vão ser. Hacen por sua própria conta, fora de aquilo que é o domínio das empresas. E é claro que de isto temos toda esta situação atual de muitas empresas periodísticas questionando e também demandando que estas plataformas sejam reguladas. Sim? Por favor. E, claro que, com isso, temos uma situação de plataforma de dependência, quanto a tecnologias, a infraestrutura e também quanto à financiação. Temos aspectos muito positivos e temos muitas parcerias, por exemplo, de plataformas como Google, com seu projeto Google News Initiative, com o projeto de Facebook News Project, e lo que agora estão com algumas parcerias com grandes meios, grandes marcas em alguns países, como em Brasil, temos a Folha de São Paulo e outros meios que estão agora com estas parcerias. Pero é uma financiação, mas há que refletir, sim, sobre esses processos de sustentabilidade do modelo de negócio do periodismo em si mesmo. E quando falamos de plataforma de dependência, não podemos olvidar o que ha passado, sim, há algumas semanas, quando tivemos grande crash com Facebook, Instagram e WhatsApp. Que nos dão pouco da medida de como somos dependentes destas plataformas e como, por exemplo, han afetado muitíssimo os pequenos negócios, não somente do periodismo. Isto para mostrar, para que tenhamos noção de como em la sociedade isto está de modo tão amplo de uso que esses negócios tiveram também, os pequenos negócios tiveram muitas perdas nestes dias. E, claro, como outras consequências, temos uma situação que também se registra por conta de plataformas, a situação de violência contra periodistas, os ataques online que muitos periodistas han sido vítimas, e neste caso principalmente periodistas mulheres. Em Brasil temos muitos casos, mas também em vários países da América Latina, em México, temos report de Unesco que foi feito junto com ICFJ, recente, que mostra muitos desses casos de violência contra periodistas, estes casos de los sesgos de gênero e a desinformação. Aqui não vou falar de fake news, porque creio que o periodismo tem que
olvidar deste termo, que não lo hace bem e não lo valora como deveria. Por lo contrário, lo retira, lo quita, lo que o periodismo tem que hacer por la sociedad y la sociedad comprender que es la función del periodismo, ¿sí? Y tenemos, sí, claro, las cuestiones de sesgos de género también por cuenta de los algoritmos, así como racismo algorítmico. E há muitos pesquisadores, incluso em Brasil, que se dedicam a estas investigações. Temos um grupo em minha faculdade de uma colega que também trabalha com essas questões de gênero e o que classifica como um ciberfeminismo 3.0, que é muito importante. Há muitas pessoas também se dedicando a estas investigações para enmarcar a importância, sim, de que também temos outras miradas e para reforçar aquilo que é importante de los derechos humanos, de la diversidad, de la inclusión, efectivamente. ¿Sí? Por favor. No lo sé mi tiempo, pero estoy yendo un poco más rápido. Algunos de los retos, ¿sí? Que tenemos, por favor. Bueno, entender, compreender como este papel das plataformas que são estruturadoras e desses oligopólios da tecnologia que mundialmente, né, estão nas mãos de 5 principais das plataformas, sim, conhecidas por esta sigla GAFAM, que são Google, Amazon, Facebook, a Apple e a Microsoft. E também é necessário dizer e ressaltar esta relação entre o sul global e o norte global. Nós não podemos mais nos considerar, obviamente que não, periferias em torno de aquilo que se hace no norte global. E porque temos nossas diferenças, pero nossas potências, e temos que, então, hacer hincapié desta nossa condição e também porque temos muito a hacer e é importante que hablemos mais e que estas nossas características e claro, distinções também estejam colocadas, sim? E este desafio da governança e da regulamentação, que creio que é dos principais de los retos, porque aún não se sabe como regular, principalmente as plataformas, sim? E em relação aos meios, muitos países estão agora com algumas outras taxações, ou o caso de Austrália, pero que este modelo de Austrália, muitos dizem, não, são críticos porque creem que não é um bom modelo para ser aplicado em outros contextos. Por favor. E, bueno, temos esta situação de periodismo hegemônico e o contra-hegemônico, e como estes meios mais ativistas, independentes, como eles vêm também crescendo. E em Brasil temos um caso, né, de como o The Intercept ha atuado com um periodismo investigativo que ha cambiado completamente, por exemplo, aquilo que se ha hecho en la operação Lava Jato em Brasil, sim? E foi por uma investigação periodística de Intercept Brasil. É importante a transparência. As pessoas preferem e querem que o periodismo muestre-se. Estas empresas le digan a las personas, de hecho, lo que estão fazendo, quais são suas posições, muito claramente. E muito mais que isso, como se han hecho algunas de las reportagens, de los contenidos, como se han hecho. Las personas quieren la transparencia. Algo que para el periodismo ha sido un poco, ¿no? A longo de los años se ha aprendido mucho, pero aún
não completamente. E isto acaba quitando muito de lo que se entende pelo valor experiencial das notícias. Se as pessoas não se sentem representadas por estes meios, por que vão ler? Por que vão elegir determinada marca se não a contempla? Sim? Com visões ou que sejam misóginas, machistas, que não prezam por la diversidade, etc. Por favor. E, bueno, já quase no final, este desafio da inovação social para o periodismo. Quanto à acessibilidade, pouco se habla, pouquíssimo, da acessibilidade dos meios ou para os meios. Pouco se han contemplado esta necessidade de acessibilidade em los sítios web, pero não apenas nestes produtos que são web, em los produtos periodísticos de maneira geral. Nós temos investigação nesta área e temos agora um projeto que vamos a buscar financiação justamente para compreender melhor e também quanto ao consumo da informação periodística. A diversidade são os distintos olhares, os distintos públicos que se sintam contemplados, porque é a relação com a comunidade onde se está ubicado o meio, sim, que vai ser a diferença. Isso, por mais que hablemos de diversidade, aún não ha sido contemplada em sua devida necessidade, sim? E por isso que há meios que podem ser meios de comunidades. Aqui em Brasil temos muito das comunidades em favelas, em outras situações que são meios pequenos, de nicho, fazendo um belíssimo trabalho. Pero os meios maiores, os meios grandes estabelecidos, estão, dijimos, correndo atrás para que isso pueda ser muito mais visto em seus conteúdos. E por último, a inclusão, entendendo a inclusão de maneira muito ampla, sim? Não apenas quando falamos de pessoas com alguma discapacidade, mas inclusão para que o periodismo consiga ampliar seu público, suas audiências, manter-las cada vez mais, que isto é dos problemas, como manter as audiências, como manter a sustentabilidade de seu negócio, de seus modelos de negócio, sim? E isto, uma das claves, justamente, é nesta relação com o público, a agência das pessoas, os laços afetivos que se podem criar a partir do periodismo. Não mais pensar apenas que temos que fazer a partir das normas de objetividade. Já há muitíssimos questionamentos quanto a isso e que há enraizados como formatado o periodismo muito fortemente e que este modelo já não é interessante para as pessoas. Sim? Por favor. É isso. Creio que ha estado em meu tempo. Muitíssimas graças e bueno, creo que agora podemos falar melhor a partir das perguntas. Así es, Susana, pues muchísimas gracias por esta interesante, sugerente, motivante y pues sin duda una posición urgente para revisar el presente y el futuro del periodismo en esta mirada no solo digital, sino como tú lo planteas, en esta vinculación que existe y que nos permite a nosotros entender el ecosistema en el cual estamos ubicados, ¿no? De convivencia entre los medios mainstream y estos medios nativos digitales que siguen ahí teniendo una presencia creciente y que pues nos permites a lo largo de tu exposición revisar cuáles son las posibilidades, los límites y finalmente las grandes expectativas que se dan a partir de esto. Yo invitaría, como lo ha hecho Jordi, pues a quienes tengan alguna consulta, pues a través del chat nos la hagan llegar
Pero de entrada yo quisiera preguntarte, Susana, aquí hay dos conceptos esenciales y que tiene que ver entre el concepto de la conectividad y el concepto finalmente de la disposición, es decir, el concepto de la accesibilidad. Parece que son conceptos que van en la misma dirección, pero en tu exposición quedan como en dos variantes, es decir, hay un número creciente de teléfonos inteligentes, de smartphones, por ejemplo, en el caso de Brasil, que rebasan casi el número de personas que habitan el país. Pero no necesariamente esto se refleja en el acceso que tienen, pues ni siquiera los medios, ¿no? En este entorno digital. ¿Cómo compensar esta idea de la conectividad creciente, industrializada de las empresas telefónicas en particular, frente a la integración de nuevas voces, de nuevos mirares, de nuevas voces, de nuevos espacios en este ecosistema? Vale, gracias, Eric. Bueno, esta es una excelente pregunta, pero creo que esta alta conectividad que experienciamos, ¿sí? En situaciones de una economía, por ejemplo, de públicos que tienen un teléfono móvil, pueden no tener, independentemente de su condición socioeconómica, pero está ali consumindo contenidos. Esta é uma das questões. La acessibilidad, cuando nosotros hablamos de acessibilidad, como he dicho, es muy allá de la situación de las discapacidades. Pero lo que pasa, las personas están en conectividad plena, pero consumindo contenidos que son de entretenimiento. Hablando com outros, interactuando com amigos, com família e consumindo aqueles conteúdos que são compartilhados nestes grupos familiares por WhatsApp e muita desinformação nesse caso. Eu penso que é mesmo dos maiores, dos grandes retos para o periodismo. Como llegar em las personas que têm conectividade, pero que não estão consumindo contenidos periodísticos. O sea, si todos nosotros estamos de acuerdo que en las sociedades democráticas la información periodística es esencial para la ciudadanía, para el ejercicio de la ciudadanía, yo pienso que, por ejemplo, en un contexto como el de Brasil, de las posibilidades, por ejemplo, es que tenemos que tener mucho más uma educação midiática, uma literacia midiática, desde as escolas, porque por exemplo, são uma parte do público que não tem sido contemplado. Os estudantes, as crianças, os niños, perdão, e os jovens, a geração Z, que como sempre falamos, os jovens adultos, e como atrair estas pessoas para uma acessibilidade muito mais ampla para os conteúdos periodísticos. Esse é dos grandes retos, e creio que nenhuma dessas grandes empresas tem de hecho, mirado com toda a atenção que isto necessita, sim? Porque o que se passa é cada vez mais distanciamento das pessoas para os meios. Isso tem que ver, obviamente, com a polarização política, estas questões de movimento de avoid news. As pessoas estão evitando as notícias porque não se sentem contempladas e porque aquilo que vem dos meios para elas são notícias negativas, que elas deixam malas e querem mirar outras coisas, como os conteúdos de ficção, sim? De entretenimento. E este é certamente dos grandes retos para o consumo informativo e para a saúde de los meios, sim? E do periodismo profissional. E por isso creio que é trabalho que tanto passa por los meios de nicho, que estão fazendo seu trabalho, pero
são médios com com problemas para sua financiação, sim, porque vão através de ou crowdfunding ou a partir de fundações que põem dinheiro em alguns projetos, pero como podem mirar adelante com seus meios, com a contratação de periodistas, de profissionais que não são periodistas apenas, sim? São cada vez mais equipos interdisciplinares interactuando para producir informação periodística. Así es, Susana, y creo que va en sintonía estas últimas reflexiones con la pregunta de Doris Elisa Bustamante. Ella nos plantea aquí a través del chat, los pequeños medios, los medios de nicho, aprovechan las redes digitales para su difusión, pero están presos de criterios de visibilidad que no controlan, es decir, los algoritmos. ¿Cómo podrían lograr una autonomía para llegar a esas audiencias sin depender de esos oligopolios? Según dijiste, Susana, eso es una realidad. En América Latina, la mayoría de la población llega a la información a través de celulares y no llega a través de los medios de origen. Sim, pois não sei desde esses meios de origem e o que passa para esses meios mais pequenos, sim, é uma dificuldade. Lo vejo aqui em caso de Brasil, alguns meios que se põem a produzir e querem ser um periodismo que chegue hasta as pessoas. Por exemplo, incluso agora muitas startups de periodismo han se unido em torno de uma associação de periodismo digital que ha sido criada este ano, justamente para que possam fazer frente conjuntamente para conseguir, pero estes oligopólios de tecnologia são muito fortes. Sim, como fazer frente? Mira, se mesmo as grandes marcas, em Brasil, por exemplo, temos Globo, o Grupo Globo, as empresas Globo estão investindo agora muitíssimo em sua plataforma de streaming, Globo Play. Bueno, Netflix está em todo o mundo, pero em Brasil temos Globo para ser buscando fazer frente a isso, pero também com parcerias com quem? Google, porque tem a possibilidade das infraestruturas, de los contenidos para subir a la nuvem, e porque não tem tecnologia para isso. E quanto mais produzir informação, necessitaremos de servidores para que estes conteúdos sejam arquivados. As empresas periodísticas necessitam de bases de dados muitíssimo bem estruturadas para que possam, por exemplo, conhecer dados de suas audiências e como trabalhar melhor isso. Pero para os pequenos, como é a pergunta, juro que ter uma resposta pronta de como poderão, de fato, ultrapassar esta lógica algorítmica, as lógicas das plataformas, seguramente eu creio que temos que fazer, e que para o periodismo é importante, para qualquer que seja o meio, também saber tirar proveito das affordances das plataformas. Sim, porque não há como brigar com elas. Elas têm tecnologia, são empresas de tecnologia em la base, mas não apenas mais de tecnologia, sim? Se a Amazon tem todo o controle da logística do mundo para a entrega das encomendas em todo o globo. Então, o que tem que eu creio que parcerias e a atuação de modo mais conjunto, que se pode entender o negócio do periodismo, porque necessita, sim, de financiação e também destas estruturas para o que é o negócio periodístico. Então, creio que esta necessidade de governança, de equidade, que se assegure uma equidade, sim, porque a reivindicação é justamente que se pueda ter a equidade para o uso de tecnologia e que não seja uma situação de que as plataformas que têm estas lógicas, que usam os dados
y que sí hacen todo el capital y toda la economía funcionar a partir de suas lógicas próprias e ficando à la margem do que o governo e da governança que é necessária também, a regulamentação, entende? Que é tema muito polêmico em todo o mundo, ¿sí? Sin duda. Una pregunta más del homónimo del exministro de Cultura de Brasil, Gilberto Gil Yáñez. Desde tu opinión, Susana, ¿realmente las redacciones utilizan las herramientas digitales para mostrar nuevas narrativas? En algunos casos ampliaron su galería de fotos, alguna infografía, algún video. ¿Realmente se hace estrictamente periodismo digital o es simplemente texto en web? Saludos y gracias. Gracias a ti, Gilbert. Bueno, mucho es texto, sí, en la web. Y mucho se hace también replicación de textos, sí, en webs y de distintos. Una situación que desde el comienzo del periodismo online se hace. Pero también hay, sí, muitos meios que han inovado em los formatos de contenidos, en el empleo de linguagens como el periodismo de imersión, os formatos de long form, pero, claro, isso não é aquilo que, por exemplo, todos os dias vamos a ver, porque necessita de muito investimento em los equipos, em los recursos, pero hay sim, hay que medios que, por ejemplo, tienen sus laboratorios de innovación que están haciendo innovación en este sentido de los contenidos para los formatos, nuevos formatos, experimentando con nuevas lenguajes, como, por ejemplo, los web docs, que muchos, por ejemplo, la RTVE de España hace, El País é um meio que tem seu laboratório, seu lab, como BBC, algumas dessas marcas punteiras que estão sempre, né, como os exemplos de inovação, Guardian, mesmo New York Times, pero são estas grandes marcas, uma situação em um contexto que por exemplo, creio que mais allá, New York Times, claro, continuará a ser uma marca ponteira inovadora, pero há também outras, e posso dizer, em Brasil, temos, sim, vez ou outra, alguns conteúdos que vão e que fazem de distinções na maneira como produzem conteúdos originais e inovadores, e principalmente quanto ao uso da imersão, da realidade virtual e recursos de inteligência artificiais, por exemplo. Bueno, temos que ter em mente que logo algumas outras inteligências artificiais, como a holografia, harão parte deste contexto de inversões para também inovar nesta área de conteúdo, de formatos, linguagens. Pero em las redações e mesmo em los perfiles profissionais, a necessidade de atualização para os periodistas é necessária, é contínua. E bueno, está aí dos problemas, como continuar a investir, senão, muitas vezes, por uma própria demanda de los profissionais que lo hacen individualmente, ¿sí? Nem sempre a partir de suas empresas. Así es, a partir de las empresas. Así es. Mira, y aquí sumamos dos preguntas que vienen en tándem. La primera de Natalia Luján,
que dice, ¿qué tan posible o conveniente sería que los periodistas y finalmente los medios dejaran de depender de estas plataformas como Facebook o Instagram y crearan plataformas específicas para y por el periodismo con sus propias lógicas, con sus propios algoritmos, con sus propias narrativas finalmente? Y otra de Etel, a quien también le mandamos un fuerte saludo y un abrazo. Susana, ¿cómo ves el uso del TikTok para las noticias? ¿Cómo lo usan en Brasil? Bueno, Natalia, que es la primera pregunta. Bueno, este es un reto para todos, porque como hacer frente a isso, assim? É panorama que demanda muitíssimo de todos nós. Isto, quero dizer, de los acadêmicos, de quem está haciendo investigações desde as universidades, de las empresas, del mercado, e, por lo tanto, estas relações têm que ser cada vez mais valoradas, sim, para que se pueda trabalhar e pensar em alternativas. Pero se imaginamos que este é contexto mundial de operação de tantas plataformas que detêm as infraestruturas, hacer frente a isso nos demandará muitíssimo, e principalmente de quem? Los periodistas empreendedores, que é algo que, por exemplo, demanda muitíssimo agora, tanto para nós que somos professores na universidade, de como se pode trabalhar melhor o empreendedorismo em periodismo, de como pensar, ou seja, de como podemos fazer o que pensar, investigar, criar, proponer alternativas para que podamos também actuar melhor neste cenário e não quedar atrás, sim? Pero talvez, maybe, isso é uma situação que demandará muito mais uma atuação conjunta, porque tecnologia custa dinheiro, muitíssimo, e sabemos isso, pero naquilo que diz respeito à qualificação, à formação dos profissionais, é que também é muito importante de saber que o periodismo, claro, desde sempre é uma atividade interdisciplinar e que temos que nos acercar de pessoas que possam nos ajudar também a ser projetos que podamos experimentar, principalmente com a investigação aplicada no nível da universidade, em parceria com empresas de várias áreas, com as plataformas, etc. Quanto ao uso de TikTok em Brasil, ou uso de TikTok para o periodismo, temos alguns experimentos. Há em Brasil uma junção de algumas startups, por exemplo, que estão trabalhando com conteúdos para jóvenes, usando redes sociais como Instagram. Há projeto chamado, agora me ha olvidado, temos o projeto Colabora, e em TikTok é problema. Hemos hecho algumas experimentações para que também nesta rede social, que é muitíssimo consumida e onde estão os jovens, se pueda fazer periodismo. Vou tentar aqui buscar este perfil em Instagram para compartilhar com vocês, porque é trabalho que ha tenido uma certa divulgação em Brasil, e uso não só de Instagram, Facebook, mas também experimentando com TikTok, pero aún é num nível de experimentação, nada muito que já esteja no nível mais de desenvolvimento efetivo, sim? Creio que temos que experimentar e aprender também, e aprender com os jovens muito. Nós, professores em las classes, também temos grande potencial para criar conteúdos novos, sim? A partir do uso dessas redes. Gracias, gracias, Susana. Una pregunta más de Karina López. Dice Susana, en esta era de la desinformación,
cómo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial ayudaría a combatirla, en específico en el fact-checking, cómo ha ayudado a Brasil con los verificadores Aufatus y Lupa, cómo la desinformación afecta los procesos electorales en América Latina. Oh, este es de los retos y una de las situaciones que, bueno, tal vez la desinformación y todo lo que ha pasado en 2018 nos han colocado en una situación política y social, económica en Brasil que pasa, que tiene que ver con esta proliferación de noticias, de informaciones falsas. Não vou falar de notícia falsa ou fake news, porque creio que retira do periodismo, quita do periodismo aquilo que é sua marca, e notícia tem que ver com profissional que sabe de seus códigos e compromissos deontológicos, éticos, etc. Pero estas agências de fact-checking viene haciendo un trabajo muy bueno. Y otros proyectos como Comprova, perdón, que une algunas empresas de periodismo en Brasil. Pero las agencias de fact-checking, por otro lado, né, de un punto de vista más crítico, hay que analizarlas también, hacen un buen trabajo, importante e necessário, pero é aquilo que sempre ressaltamos, destacamos. Este processo é um processo de apuração que é posterior à circulação da informação. E nós sabemos que uma notícia, uma informação falsa, quando é difundida com esta possibilidade absurda por las redes sociais ou por grupos de família em WhatsApp, como isso se espalha, a propagabilidade que isto tem, este efeito é muito rápido, e que o trabalho que fazem as agências de fact-checking, em geral, não alcança. O alcance não é o mesmo. Isto é um debate, uma discussão que se faz muito em Brasil e em outros países, porque este é um trabalho necessário das agências de fact-checking, mas, por outro lado, que também tem todas as dificuldades de fazer como isso se difunde também pelos mesmos canais, porque nem sempre o alcance vai ser em la mesma proporção. O estrago de uma informação falsa, lo sabemos, e em Brasil, com a pandemia, isso também ha sido catastrófico, sim? É real, é um efeito real de la desinformação. Eu he trabalhado junto com meu grupo, junto a uma rede, a rede Covida, que com muitos epidemiologistas, médicos, etc., que trabalhavam com evidências desde março de 2020, buscando fazer frente a esta desinformação no que diz respeito à Covid e os efeitos disto em nossa sociedade. Pero Brasil, todos ustedes, claro, conhecem este estado de coisas que ha passado por aqui e na pandemia, como um dos países com mais mortos. E isso tem, sim, que ver muito com uma questão de desinformação e, claro, da falta de uma política efetiva a partir do governo de Brasil. E esses efeitos das informações falsas, tanto no aspecto político, de como é afetado as eleições em Brasil, e ano que vem teremos de novo eleições presidenciais em Brasil, e, bueno, agora a grande preocupação já é com Telegram. Como a desinformação começa a circular e como as equipos de los candidatos já estão atuando nesta rede social. Creio que hoje ha publicado Reuters Institute ha publicado report novo justamente acerca do uso de Telegram.
para espalhar desinformação, informações falsas. Então, este esforço das agências de fact-checking é imenso, pero creio que tudo também tem que ver com aquilo que eu disse um pouco antes em relação à educação midiática. Se as pessoas não sabem ler os meios, não sabem distinguir o que é uma informação efetivamente hecha por um meio, por periodistas profissionais, não vão consumir, porque se chega muito mais rápido por seus telefones móveis e nos grupos de família, de amigos, aquilo que é uma informação falsa e que as agências de fact-checking não conseguem alcançar nesta mesma proporção. Bueno, espero ter respondido. Muy bien, Susana, esta pregunta de Karina. Y nos sumamos en ese sentido a una pregunta de Alejandro Mendoza, pero yo quisiera, antes de entrar a esta pregunta, pues también destacar, ¿no?, lo que fue el periodismo de salud en Brasil en los años 90 y la primera década de este siglo XXI, un periodismo de innovación importante que tuvo presencia en los medios mainstream de forma muy relevante. Y tal parece que hay un sistema de regresión o de desinterés en los propios medios comerciales, industriales grandes, de insistir mucho en este periodismo de salud que fue tan relevante y que se enseñaba en las escuelas, en las facultades de comunicación, como una asignatura o al menos como una línea de trabajo sumamente central, ¿no? Y que hoy por hoy, pues bueno, vemos ahí los saldos, estos estragos que hace, pues derivado de todas estas políticas de desinformación que discurren por otros espacios. Y por eso quisiera anotar esta pregunta de Alejandro Mendoza, porque nos habla de cuál sería el papel del denominado periodismo ciudadano. Dentro de esta reestructuración social de la red, se ha mencionado la actividad de Facebook, de Google con sus iniciativas y de las grandes marcas de la comunicación. Pero ¿qué pasa con este sector y cómo impactan o contribuyen a los medios de nicho? Bueno, es una cuestión bien grande. Bueno, periodismo ciudadano, empezando por ahí, es una etiqueta que en 2004 ou 2005 ou um pouco mais, ha sido muito mais valorada, podemos dizer, e que depois disso, bueno, tivemos algumas etapas, sim, periodismo ciudadano, a criação de editorias de redes sociais em los medios para trabalhar com estes conteúdos de las audiências e atrair as audiências justamente integrando-as para que o periodismo pudesse acercar-se mais daquilo que as pessoas comuns querem ver retratadas. Pero agora, eu penso que isto de periodismo cidadão, ou talvez periodismo mais ativista, encontramos em alguns meios que são de nichos e em las grandes redações que estão investindo, por exemplo, em editorias de diversidade e mais muitas estratégias de alguns medios, estou falando de los medios mainstream, intentam, sim, dizer que as audiências são uma etapa importante, pero não mais bajo uma etiqueta de periodismo cidadano, pero agora sim, investindo muito mais em conteúdos de comunidade, que buscam que estas comunidades também possam trazer suas necessidades informativas de modo a integrar em los processos de produção de conteúdo. Recentemente, um meio em Brasil, que é chamado Estado de São Paulo, aqui o Eric ha vivido em São Paulo, Estadão, como o chamamos, em 2019 ha hecho um cambio em sua estratégia e principalmente com o objetivo de abarcar as audiências. Pero
quando miramos alguns conteúdos e vamos a ver os comentários, como eles são gestionados em las redações, se tem muitos problemas. É por isso que estamos falando da questão da inclusão, de esta valoração da experiência das pessoas com estes conteúdos periodísticos, porque como se outros colegas também costumam dizer, han retirado, han quitado o poder de agência das pessoas. E quando isso ocorre, temos uma cisão, sim, como se cada vez mais o periodismo está fazendo algo e, ao invés de buscar esta aproximação, está se distanciando de sua comunidade. Então, eu penso que isso do periodismo cidadão é muito mais compreender atualmente que este valor da comunidade, das pessoas comuns, daquilo que lhes importa em sua vida cotidiana, é o que pode fazer a diferença para o periodismo. As pessoas querem se sentir, de hecho, contempladas, integradas, não como sendo uma parte lá, sou público, e quem está cá são os periodistas e os empresários de los medios. Esta é uma posição, uma divisão que marcou modelo que é modelo moderno, o próprio modelo de modernidade no periodismo, e que já não há mais como fazer periodismo desta maneira. Então, eu estou de acordo com alguns colegas que têm esta opinião em respeito do periodismo e de lo que importa para, de hecho, trabalhar em conjunto, sim, com a cidadania. Não a elite. Quem assina o periódico, sim, quem são? Qual é o perfil das pessoas que consomem estes conteúdos, que são que pagam por esses conteúdos? Isto tudo, por exemplo, é um trabalho que as empresas podem fazer para conhecer melhor quem são, qual é o perfil de seu público e, claro, este monitoramento. É por isso que decíamos em relação a que elas necessitam aprender a usar melhor estas affordances, que são affordances marcas destas plataformas, da lógica das plataformas, sim? Não basta ter um arquivo, um cadastro das pessoas que fazem que leem seu periódico, que pagam, pero é preciso usar melhor esses dados para bom proveito de los produtos periodísticos e de suas empresas. Enquanto a questão das editorias de saúde que tu hablavas, bueno, a partir da pergunta perdão, o que em Brasil tivemos um problema com essas editorias de saúde e na pandemia isso veio à tona muito forte, porque os periodistas especializados em periodismo científico, periodismo de saúde, por exemplo, em las redações em Brasil, com as muitas demissões que se han processado por acá, bueno, quase não há restado às vezes e o que passa, todos seu conjunto de periodistas que não trabalhavam com periodismo científico, que não sabem quais são as fontes a quem buscar, as fontes especialistas, tiveram que sim passar a produzir conteúdos acerca da pandemia e tiveram que sim fazer um esforço gigante para dar conta, e não somente em relação aos conteúdos do que importa de saúde e científico, pero também aquilo que diz respeito ao que chamamos de periodismo de dados. Muitos não sabiam o que era.
E este é outro fenômeno que a pandemia ha traído, ¿sí? A representação da pandemia para muitas das pessoas, para conjunto da sociedade, se hace de fato concreto a partir dos dados. E como, para os periodistas, como lidar, como trabalhar esses dados, ¿sí? Como organizá-los. Isto hemos hecho aqui alguns eventos para discutir esse tema e de hecho, alguns periodistas nos han dado seu testemunho de quão difícil ha sido, pero claro, isso também ha traído muita possibilidade de atualização e de aperfeiçoamento para seu trabalho, sim? Susana, pues en verdad yo creo que la plática de esta mañana aquí en México, en Centroamérica, en esta tarde allá en el sur de nuestro continente, pues nos remite a pensar y repensar la labor periodística y los grandes retos que tenemos en el corto y en el mediano plazo. Y creo que nos ilustras y nos iluminas por dónde ir transitando y preguntándonos cómo vamos a resolver estos grandes retos. En nombre de la Universidad Iberoamericana del programa Prensa y Democracia, en verdad nuestro agradecimiento, Susana, y también quisiera en verdad agradecer una vez más a Jordi, a Factual, a Distintas Latitudes, esta oportunidad de establecer esta comunicación con todas y todas ustedes que son, pues, en verdad el eje de nuestro espacio, a quienes nos han acompañado. Un fuerte abrazo, nuestro agradecimiento, preguntas que nos remiten a repensarnos y finalmente a estos 10 años hacer un corte de caja y ver dónde estamos en el ejercicio del periodismo con estos grandes retos, con personalidades como Susana Barbosa, que hoy por hoy pues nos pone ahí en nuestra justa dimensión hacia dónde avanzar en este mundo hiperconectado, pero cada vez viviendo grandes brechas y ojalá que, como los ha planteado aquí, se vayan reduciendo progresivamente. Susana, muchísimas gracias a todas, a todos por estar acá con nosotros. Gracias, Jordi. Y pues aquí seguimos a lo largo de este 10º foro en Distintas Latitudes y Factual sobre periodismo y medios digitales. Gracias, Jordi. Gracias, Susana. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Vamos, por favor, a tomarnos una foto. Si gustan prender sus cámaras. Iván, Yesani, Ana Basso, Lisa, Higuera, Majo, Cristian Calzada, Itzel Plasencia, Andrea, Ana, Yuri Morales, Jacqueline Peña, María España, Jacqueline Tobar, Daniel Aguilar. Vamos a tomarnos una foto antes de terminar. Ricardo Blanco, ahí veo que ya también aparece muy sonriente. Ahí veo también a mi querido amigo Daniel Aguilar desde Costa Rica. Entonces, Itzel, Andrea, Iván, Majo, Jacqueline, Lisa, si gustan aparecer, este es el momento en que prenden su cámara. Vamos a tomar... Ay, voy. Denme un segundito. Es que estoy en el teléfono y no me deja. Un segundo. Ok. Vamos a esperar un segundito, en lo que ahí Cristian Calzada también puso su camarita, Jacqueline lo mismo. No sé si Emma quiera poner su cámara y ya no sé si Itzel logró poner su cámara. No, ahí van. Ahí está entrando desde otra cuenta. Eso es querer aparecer en la foto. Eso es hacer todo lo posible para aparecer en la foto. ¿Qué tal, Itzel? Ahora sí te vemos. Gracias. Entonces, ahora sí, si pueden poner su mejor sonrisa. 1, 2, 3. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a dejar aquí de grabar. Muchas gracias, Susana, por